Isso aqui é o quê, irmã Lenice? É dizendo para Deus, Deus, eu sou tua dependente. Eu preciso de ti, Senhor. Quando você levantar a mão para o alto, você está se rendendo ao Senhor. Está mostrando quanto você precisa dele. Então, não tenha vergonha. Não vai ficar ali a noite, a manhã toda de braço levantado. É só esse momento para dizer que você espera que Deus haja na sua vida, haja no seu coração nessa hora, que Ele fale com você, que você não tenha vindo aqui em vão, mas que essa manhã seja proveitosa para a tua alma. Para a tua alma. No nosso dia a dia, a gente corre atrás do que a gente precisa, mas quando estamos na casa do Senhor, nós vimos suprir a nossa alma, que ela precisa de Deus, amém? Deus, em nome de Jesus, nós nos alegramos em estar aqui contigo, Senhor, porque sabemos que Tu estás aqui, Tu estás em nós, através do Teu Espírito, Senhor. Então, louvado seja o Teu nome. Obrigado pela noite de descanso. Obrigado pelas vitórias que Tu nos tem dado esses dias, Senhor. Obrigado pelos estudos, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque tem iluminado os olhos do nosso coração para entender todo o Teu propósito para as nossas vidas, as grandezas dos Teus propósitos, Senhor. Muito obrigado, Pai. Agora, nesse dia, se apraz em nos abençoar mais uma vez, Senhor. Fala aos nossos corações, dá discernimento, que o nosso coração esteja aberto, estejamos totalmente ligadas à mente de Cristo, cativas à mente de Cristo, para que nenhum outro pensamento venha penetrar no nosso entendimento, Senhor. Nós não queremos nos preocupar com a nossa casa, com o que temos que fazer, com o que deixamos de fazer. Nós queremos estar na Tua presença. Queremos estar aqui igual Maria, Senhor, recebendo de Ti, recebendo a Tua palavra. Somos Maria nessa manhã, Senhor, recebendo a Tua palavra, Pai, recebendo os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus, nos abençoa para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar a Deus um pouquinho? Amém. Muito bom estarmos na casa do Senhor. Viemos aqui para adorá-lo. Vamos ouvir a palavra, mas vamos entrar agora na presença do Senhor, adorando a Ele, porque Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Amém. Tu és santo, poderoso Deus, levantamos nossas mãos, te entregamos o louvor, nossos corações consagramos a Ti. Vem e toma o Teu lugar, vem e reina sobre nós. Mas vamos orar. Estenda as suas mãos, sentada mesmo como você está, estenda a sua mão sobre a Luciana e vamos abençoar essa vida nessa hora, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nossa única petição agora, Senhor, é que Tu abençoes a Tua serva na ministração da Tua palavra. Senhor, proporciona a ela o agrado de saber que não é ela que está falando, mas é o Teu Espírito falando através da boca dela. Senhor, que esse braço não venha prejudicar a sua ministração, que não haja dor, que não haja incômodo, mas que ela saiba, Senhor, administrar todo esse contexto, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor. Luciana, nós Te abençoamos agora com toda a sorte de bênçãos espirituais, que sua mente esteja totalmente guardada na mente de Cristo, e você só
possa ministrar aquilo que o Senhor colocar na tua boca, que não haja engano nos seus lábios, mas somente a verdade saia dele. Seja assim, para a glória do nome do nosso Senhor Deus e Pai, e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que oramos. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Pedir às irmãs para distribuir as folhas. Irmãs, ontem eu estava meditando a palavra com o Pedro e eu pedi ao Senhor, Senhor, fala comigo. E aí abri, né, em Daniel na cova dos leões. E eu falei para o Pedro assim, filho, Deus não livrou Daniel da cova. Ele livrou Daniel na cova. O Senhor não livrou-me da queda, mas o Senhor me livrou na queda. O Senhor não livrou, né, aqueles 3 jovens, que a irmã Selma sabe o nome deles. A gente fala... Oi? Não, isso aí é que a Babilônia deu. Qual o nome deles? Esses 3 jovens, Deus não livrou eles da fornalha, mas o Senhor livrou eles na fornalha. Amém? A vida cristã é assim, é marcada por lutas, tribulações, né, Marta? Logo no primeiro dia do ano. Então, é marcado por lutas e tribulações, porque o nosso mestre, ele foi aperfeiçoado pelas coisas que ele sofreu. Ele aprendeu obediência pelas coisas que ele sofreu. Quanto mais nós precisamos passar por isso. Para que a gente tenha vitória, nós precisamos vencer, irmãs. Assim como o nosso mestre venceu, nós podemos vencer, porque ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não estamos sós, em hora nenhuma, momento nenhum. O Senhor sabe cada tribulação que cada uma irmã passa. Ele sabe da luta de cada uma. E Ele vem ao socorro na nossa vida quando precisamos dEle o tempo todo. Então, irmãs, nós vamos estar aqui falando sobre grandiosidade, sobre promessas, sobre aquilo que vai acontecer conosco. Precisamos estar atentas, porque o inimigo ele pode tentar fazer com que vocês não compreendam. Então, em nome de Jesus, que os olhos do coração de vocês, os olhos do entendimento de vocês sejam iluminados, para que vocês compreendam claramente a palavra do Senhor. Amém? Então, como a Lenice, como a Tânia, né, disse aqui, no louvor, ontem a Luciana falou sobre a realeza, que nós temos direito à realeza, que nós temos direito à herança, porque somos filhas. Na quinta-feira, a Lenice abriu, né, o congresso com essa palavra, que nós, como filhas, nós também temos direito à herança. Nós também somos co-herdeira com Cristo. Nós herdaremos juntas com Cristo, juntas, todos nós herdaremos a herança, a realeza juntas. Amém? Por isso, corpo, né? Nós herdaremos junto com o cabeça. Quando ele vier, né, com todos os anjos, né, na majestade da sua glória, nós estaremos com ele, nós venceremos junto com ele, estaremos ali glorificando o nome do Senhor, porque vencemos. Amém? Se estivermos participando desse grande avivamento, desse grande mover do Senhor sobre a nossa vida, é porque vencemos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. João 11, 25.
Eu vou pedir para vocês lerem junto comigo, né? Como até a Luciana citou ontem, quando fala, a gente ativa nosso cérebro. Então, a boca fala que está cheio o coração. Então, precisamos encher o nosso coração com a palavra, amém? Então, vamos lá. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? A minha pergunta é: vocês creem isto? O que Jesus é? Jesus é somente nosso Salvador, nosso Redentor. Ele só nos livrou do pecado. Ele morreu na cruz só para que a gente fosse liberta do pecado. Ele morreu na cruz só para que a gente fosse livre do lago de fogo. Ele diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então, a alma acaba, mesmo que morramos, nossa alma continua viva. Amém? Glória a Deus. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. O que significa? Todo que vive e crê em mim não morrerá, vírgula, eternamente. Se a gente for fazer a leitura sem a vírgula, a gente vai falar assim: não morrerá eternamente. Mas a palavra não diz isso. Ela diz que nós não morreremos eternamente. Então, Jesus, ele é a ressurreição, ele é a vida. Ainda que a gente morra, viveremos. E ainda que a gente esteja no mundo dos mortos, vai chegar o dia em que ele vai dizer: levanta! E nós levantaremos. Aleluia! Nós reviveremos. Por quê? Porque não é a intenção do Senhor que venhamos a estar em almas no paraíso. Não foi isso a promessa. A herança não é essa. Que estejamos no paraíso em alma. O que é ressurreição? Voltar a alma, voltar ao corpo. Isso é ressurreição. Ressurreição não é você ir para o paraíso com alma. Ressurreição é a sua alma voltar para o seu corpo. E nós veremos que corpo é esse que a nossa alma vai encontrar. Amém? Pode passar. O Senhor Jesus ressuscitou no próprio corpo, tangível, porém glorificado. Jesus, quando morreu, ele teve que ir no mundo dos mortos, né? Ele teve que ir lá pregar aos espíritos em prisões. Quando Jesus morreu, o corpo dele não foi sepultado, né? Ficou numa caverna sobre uma pedra, né? E aí, quando ele ressuscitou, quando ele voltou ao corpo, o corpo dele estava incorruptível, glorificado, imortalizado, cheio de poder. Então, quando Jesus subiu do mundo dos mortos, quando ele assumiu o corpo dele, quando ele ressuscitou, né, ele é o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou. E aí sim, o corpo dele estava glorioso. Amém? Lucas 24, 36 ao 44. Vamos ler juntas? Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: Paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes aqui alguma coisa
que comer, e então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Aleluia! Qual é o contexto que os discípulos estavam vivendo, né? Jesus tinha morrido, eles estavam atemorizados, eles estavam presos, tudo trancado, não tinha uma janela aberta, não tinha a porta dos fundos aberta, estava tudo trancado. E aí Jesus, com o corpo glorificado, glorioso, cheio de poder, ele simplesmente se materializa no meio deles. Imagina o susto. Imagina nós, né? Tudo trancado, tudo cheio de medo, cheio de temor, e aí simplesmente Jesus aparece no nosso meio. A gente vai pensar, o que eles pensaram? Né? Que era um fantasma, né? Que era um espírito. E aí Jesus chega para eles, né? E fala que, por que estáis perturbados, né? Porque sobem dúvidas ao vosso coração. Vede as minhas mãos, os meus pés, que sou eu mesmo. Jesus poderia ressuscitar com um corpo sem marcas, não poderia? O corpo glorificado, imortalizado e corruptível, por que marca? Por causa da incredulidade deles. Jesus sabia a credulidade do homem. Jesus conhece o coração deles. Jesus conhecia o coração deles. E aí Jesus, o Senhor, o Pai permitiu, né? Jesus, ele ressuscitou, ele foi glorificado, mas as marcas ficaram nas mãos e nos pés. E aí, mesmo assim, mesmo Jesus, né, mostrando para eles, né, toca aqui, mesmo Jesus fazendo assim, eles, e por não acreditarem, eles ainda, olha só, por causa da alegria, estando admirados. Eles estavam admirados, eles estavam impactados. Imagina, o rei que tinha morrido, né, que tinha passado por tudo aquilo, eles viram. E aí Jesus, né, ele vai e fala assim, tendes aqui alguma coisa de comer? Que comer? Olha que coisa linda. Aí Jesus vai, pede, né, o que comer e mostra para eles que ele está ali comendo, ele está ali vivo, ele está ali ressurreto, ele está ali glorificado e ele está ali comendo com eles. Isso é lindo demais, esse texto, né? Eu glorifico ao Senhor por essa palavra. E nós vamos agora ver um filmezinho, porque assim, é muito importante que a gente veja, né? É importante porque a gente imagina, mas vendo, né, o que aconteceu, por mais que seja um filme, a gente contempla o que aconteceu com Jesus e os discípulos. Amém? Vamos lá. Paz seja convosco. Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Tendes aqui algo que comer? São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas. Glória a Deus! Glória ao nosso Rei Jesus! Aleluia! Tantos os santos terão o corpo glorificado, igual, mesma qualidade ao de Jesus. Filipenses 3,
20, 21. Vamos ler juntas? Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Aleluia! Aqui diz que o Senhor, aqui diz, né? De onde também aguardamos Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Aleluia! Não é menos, não é mais, é igual, não é diferente, é igual. O que o inimigo tem roubado da igreja? O que o inimigo tem roubado através do engano? A pessoa morre, ela vai para o paraíso e acabou. E aí? Vai ficar no paraíso. Mas esse é o plano do Senhor. É essa a promessa. É isso que a palavra fala. Nós iremos, sim, ser glorificados. E o nosso corpo será igual ao corpo da sua glória. Não quando ele estava aqui andando, mas quando ele foi glorificado. O corpo como ele está hoje, glorificado. E por que a palavra fala que transformará o nosso corpo de humilhação? Por que corpo de humilhação? Um tombo, eu quebrei o pulso, os ossos do pulso. Um tombo de humilhação, não é? É um mosquitinho que morde a gente. E aí a gente tem dengue hemorrágica, a gente tem isso, tem aquilo. É um corpo de humilhação. Mas não é esse o propósito do Senhor. Que estejamos nesse corpo. Nós temos aqui a nossa missionária Joseleia, uma mulher que é cheia de fé, uma mulher em que ela poderia muito bem desistir, porque é uma pessoa que vence vários cânceres no corpo, e está aí, veio aqui. Glória, por quê? Porque ela escolheu, ela preferiu, sabe, crer, ela preferiu estar aqui ouvindo a palavra, como a Lenice falou, como Maria aos pés do Senhor. Estamos como Maria aos pés do Senhor. Porque essa palavra é dele. Amém? Não é da Luciana, não é do pastor Damásio. A palavra é do Senhor. Ele é o Logos da vida. Ele é espírito e vida. Amém? Pode passar. João 3, 1 João 3:2. Vamos lá? Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Amém? Glória a Deus. Seremos o quê? Semelhantes a ele. Ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, quando ele voltar, quando ele vier para tomar o posse do seu reino, seremos semelhantes a ele. Aleluia. Lucas 20:35. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Aleluia! Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Aqui está dizendo os que são havidos por dignos, né, de alcançar a vindoura. A gente viu que para que a gente alcance a concretização da promessa, a gente precisa ser o quê? Vencedores. E aí, quando eu me torno digno, né,
para alcançar a era vindoura, que significa a era vindoura. O mundo por vir. A era vindoura. O reino que está para ser manifesto. O mundo por vir. Aqui não está dizendo que os que são havidos dignos de alcançar a era vindoura, não está dizendo que é o céu. Está dizendo que é uma era, um tempo que há de vir. Amém? Amém? E aí, não somente vamos alcançar, né, dignos de alcançar a era vindoura, a ressurreição dentre os mortos. Por que a palavra fala não se casam, nem se dão em casamento? Pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos. Não significa que viraremos anjos. Mas os anjos, eles não coabitam. Os anjos não têm relação sexual, né? Os anjos não se casam. Então, aqui está dizendo, assim como os anjos não se casam, nós também não iremos estar casados, né? Então, hoje, nós temos que aproveitar o nosso casamento o máximo que a gente puder, porque daqui a pouco, Jesus volta e nós estaremos com o corpo glorificado, né? E nossos esposos também, se vencerem, mas não coabitaremos mais, né? Nós teremos corpos glorificados iguais ao de Jesus. Amém? E aí, pois não podem morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Filhos da ressurreição. Jesus, ele é o primogênito desses filhos. Ele foi o primeiro, mas nós também, assim como Jesus ressuscitou da morte, nós ressuscitaremos aqueles que morrerem. Amém? Para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Pode passar. A esperança do apóstolo Paulo é ser revestido da sua habitação celestial. Irmãs, até aqui, tem alguma dúvida? Até aqui, vocês compreenderam? Que Jesus, ele irá transformar os nossos corpos iguais ao dele, né? Conforme o poder dele, né? E aí, nós vemos que a ressurreição, ela é a fé, era a fé da igreja primitiva. Eles criam nisso, eles acreditavam na ressurreição. Eles não acreditavam que a alma ficava no paraíso. A fé deles, a fé do apóstolo Paulo era essa, era a ressurreição. O apóstolo, ele pregava a ressurreição. Qual é a nossa pregação? Tem que ser ressurreição, tem que trazer esperança, tem que trazer vida, e essa palavra é espírito e vida. Amém? Então, vamos lá. Eu preciso que vocês prestem bem atenção no que eu vou falar aqui, tá? Porque esse texto é compreendido de forma errada. Amém? Então, vamos lá. Sabemos, vamos juntas, junto comigo. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Se lermos direto esse texto, o que a gente entende? O que a gente consegue, assim, que vem na nossa cabeça quando a gente lê esse texto assim, direto, né? Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. A gente olha para esse texto, a gente imagina o quê? Que está se falando da Nova Jerusalém, certo? Está se falando de mansões celestiais. O texto está falando isso. Por que o apóstolo Paulo, ele está fazendo uma figura de linguagem, né? Ele está usando está fazendo uma comparação. Essa casa terrestre, será que é a casa de tijolo, alvenaria lá que ele morava? E ele olhava para a casa e falava assim, essa casa aqui se diz, eu tenho uma lá no céu. Essa casa terrestre, deste tabernáculo, desta morada, significa o quê?
o corpo dele. Amém? Entenderam? Corpo dele. E aí, fala assim, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, porque não é feita por mãos, certo? É o poder de Deus. Entre vírgula, não significa que, se eu ler direto, eu vou dizer que essa casa é eterna nos céus. Entre vírgula tem uma qualidade dessa casa. Qual é a qualidade dessa casa? E ela está onde? Nos céus. Amém? Pode passar, por favor. Só que a gente precisa do contexto, né? Nós precisamos do contexto. A gente não pode pegar... Se a gente pegar aquele versículo isolado, é o que muitos pregam. Tá vendo? Ó, Nova Jerusalém, no céu, a gente vai morar no céu eternamente. É o que muitos pregam. É o versículo isolado. Só que a Bíblia toda, a palavra toda, ela não pode se contradizer. Todas têm que ser, sabe, tem que alinhar a palavra. Nós vimos ontem que todas elas estavam de mão dadas, todas elas estavam alinhadas, né? E o inimigo, ele roubou de Adão, né, de Eva, o direito de reinar. Ele roubou ali a herança. E aí, Jesus, ele não veio só para morrer na cruz, salvar a gente do lago de fogo. Jesus, ele veio para que venha restituir, né, aquilo que foi perdido no Éden. Ele veio restaurar, ele veio regenerar, né? Nós vimos tudo isso ontem. O que ele vai fazer? Então, irmãs, vamos lá. 2 Coríntios 4,16. Vamos embora. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que significa esse homem exterior se corromper? Nosso corpo, certo? Nosso corpo não está se corrompendo cada vez mais, ele é corruptível. Ele não é corrupção de roubo, daí que está no mundo, não. É corruptível porque ele degenera, né? Tudo vai caindo. Tudo vai... Acho que a mulher sofre mais que o homem com relação a isso. E aí, o nosso homem exterior, ele se corrompe, certo? Ele se corrompe, a gente envelhece daqui a pouquinho, cheio de ruga, né? E vão ficando velhinha e vai se corrompendo. Mas aí, o que ele está querendo dizer? Olha só, o que ele está falando? Não desanime, não vamos desanimar. Nós temos enfermidade, nós temos dificuldade, não vamos desanimar. Por quê? Porque o nosso homem exterior, ele se corrompe, certo? Aí ele fala assim, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. E o que significa isso? O que é o nosso homem interior que se renova dia em dia? Nossa alma. Amém? Nossa alma, nosso corpo exterior se corrompa, a nossa alma, ela se renova dia a dia. Amém? Pode passar. Alguma dúvida com relação a esse texto? Então, vamos lá. Na glorificação do corpo, os que estiverem cheios do Espírito se tornarão imortais. Gente, esse texto é lindo demais. É lindo, lindo, lindo demais. 2 Coríntios 5, 2 ao 4. Juntas. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus, pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos, angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. O que ele está querendo dizer aqui? Por isso, neste tabernáculo, né, nessa morada aqui, ó, nesse corpo, nós gememos, aspiramos por sermos revestidos da nossa habitação celestial. O que significa? Você só pode ser revestido se você estiver vestido, certo? Se você estiver nu, você tem que vestir. Se você está vestido, você vai se revestir. O que significa revestido da
da nossa habitação celestial? Corpo glorificado. Aqueles que estão vestidos de Cristo. Por isso, irmãs, a necessidade de vivermos Cristo, de respirarmos Cristo, de olharmos como Cristo, de vivermos como Cristo. Nós precisamos estar inseridos no Cristo. Não somente estar inserido no Cristo, mas viver Cristo. Porque se eu estiver vestida de Cristo, com Cristo, eu serei revestida. Amém? É revestimento, é o corpo glorificado, é o corpo incorruptível, é o corpo imortalizado. Viver eternamente com um corpo glorioso. E aí ele fala assim, pois na verdade, os que estamos nesse tabernáculo gememos angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Então, não podemos andar nus. Nós temos que andar vestidos. Amém? Para que possamos ser revestidos, porque senão estaremos reprovadas. Pode passar. Aqui, ó, tá vendo? A alma vestida de Cristo. E aqui, o corpo revestido de imortalidade. Está vendo essa luz extra que volta? É a alma revestida de imortalidade. Aí não vai ser mais o corpo corruptível, né? Não vai ser mais o corpo exterior que se corrompe. Por quê? Porque nós seremos glorificados. Pode passar. Vamos agora ver um filminho também. Tá? Sobre a ressurreição. Só para a gente imaginar, né? Só para a gente ali ver como será. Porque a palavra fala que os mortos, eles se levantarão dos túmulos. Vamos ver? Amém. Glória a Deus. Amém. Pode passar. Volta, por favor. Aqui é só para a gente ter imaginar, né? Corpo glorificado, glorioso, igual de Jesus. Meu Deus. Passar. A ressurreição gloriosa dos santos e a transformação dos vivos. João 5:28, vamos. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que estiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo.
Então, vamos lá. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Foi o que a gente viu, né? Então, a palavra fala que eles sairão dos túmulos. Significa que eles estão, né, no mundo dos mortos, certo? Eles estão no mundo dos mortos, mas vai chegar um momento em que eles vão se levantar. Eles vão ouvir. Quem esses que vão ouvir a voz e sairão? Será que serão todos os mortos? Quem vai ouvir a voz e se levantar? A igreja, os santos, os vencedores, amém? Os vencedores, os santos, ouvirão a voz do Senhor e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida. E os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Aqui a gente vê é um hiato de tempo. Não, aqui não é um acontecimento imediato. Ressuscitou aqui, praticou bem, né, vai reinar. E aqui, não. Existe um tempo que separa essa ressurreição da vida, o que tiver feito bem, do que estiverem praticado mal. Existe um tempo de 1000 anos. Apocalipse 20 diz, bem-aventurado e santo é aquele que faz parte da primeira ressurreição, porque reinarão com Cristo por 1000 anos. Então, nós vemos que aqui há 2 ressurreições. Primeiro, quem vai ressuscitar? Os santos, com corpo glorificado, imortalizado e corruptível, iguais ao de Jesus, semelhantes ao de Jesus, para reinar com Jesus. Amém? E nós vimos ontem que nós vamos reinar. Reinar sobre quem? A Luciana falou bem, né? Foi muito claro. Nós teremos autoridade sobre as nações. Então, aqui, né, nós reinaremos com Jesus durante 1000 anos. Um tempo de restauração sobre a terra. Um tempo em que todas as coisas, tudo aquilo que Deus prometeu pela boca dos santos profetas da antiguidade irão se cumprir. Jesus será retido aos céus até o tempo da restauração de todas as coisas. Amém? Existe um seminário aqui, que o pastor Damásio, né, ministra, e nós temos uma aula sobre o milênio. É lindo demais. Então, a gente pode, essa palavra traz esperança, traz vida ao nosso coração. Amém? E aí, 1000 anos depois, vai ter a segunda ressurreição do juízo. Amém? Pode passar. A incorruptibilidade. Vamos lá. A incorruptibilidade dos corpos glorificados. Meu Deus. Só um momento. Eu estou com um pouquinho só de dificuldade de ler a apostila. É um pouco... Ontem a Lu quis ficar no escurinho. Eu já não estou conseguindo enxergar a apostila porque tem algumas coisas que eu tenho que... Não posso esquecer, amém? Então, vamos lá. A incorruptibilidade dos glorificados. 1 Coríntios 15, 51. Vamos lá. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! Então vamos lá. Vamos por parte. O pastor Damásio, ele sempre nos ensina assim, né? Aí, aos pouquinhos, se a gente fizer uma leitura direta,
a gente não vai ver a riqueza do texto, amém? Então, vamos lá. Eis que vos digo mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, significa que Jesus pode voltar daqui a um tempinho e a gente ainda vai estar vivo, né? Então, nós não, esse dormir aí, não é dormir, né, de, eu não vou para o meu quarto dormir, né? É a morte, né? Então, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Então, por mais que a gente não vá para o seio de Abraão, se a gente estiver vivo, nós seremos transformados todos. Não vai ser um ou outro, né? Todos os vencedores. Todos que se tornaram dignos. É por isso que o evangelho, né, que é anunciado, que é tudo de graça, né? É gratuito, é graça. Você não precisa fazer porque Jesus fez. Sim, ele fez a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Jesus falou assim, olha, os discípulos disseram, Senhor, eu quero te seguir, quer? Então carrega a sua cruz e segue-me após mim. Temos a cruz, né, que a gente precisa carregar, sim. São as dificuldades, são as lutas, sim. Mas nós precisamos trazer no coração que não é fácil. É por esforço que possuímos o reino, amém? Então, vamos lá. No abrir e fechar de olhos. Esse abrir e fechar de olhos significa que é invisível? O que significa abrir e fechar de olhos? A gente não sente, né? Velocidade. Irmãs, velocidade não significa que é invisível. A palavra de Deus fala em Mateus 24:30, depois se vocês quiserem anotar, Marcos 13:26, fala que a volta dele será visível. Todos verão Jesus vindo com a majestade em glória. Todos os anjos com ele. Não diz que é invisível. Sabe quem inventou? É pouco tempo atrás, porque a igreja primitiva não cria dessa forma. Então, há pouco tempo atrás, né, foram criados esses filmes deixados para trás, né? E as pessoas pegaram esses filmes como base da fé delas. E é invisível, ninguém vai ver. Aonde está escrito que ninguém vai ver? Todo olho verá a volta de Jesus, não será invisível. Jesus não vai arrebatar um grupo, levar para o céu e ficar invisível. Ninguém sumiu, cadê fulano? Sumiu. Cadê? Não! Todo olho verá. Amém? Então, vamos lá. Oi. Sim, Marcos 13:26 e Mateus 24:30. Aqui, vamos lá. No abrir e fechar de olhos, ao ressoar. Mas transformados seremos todos no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. Qual é a última trombeta? Ele não vem na primeira, ele não vem na segunda, ele não vem na terceira, na quarta, na quinta, ele não vem nos ais, ele não vem. Ele vem na última trombeta. Amém? Na 7ª trombeta. A trombeta soará. Ontem nós ouvimos aqui, né? O soar da trombeta. Ali a gente imaginou, Jesus, nosso encontro com ele será maravilhoso demais. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Como que Jesus ressuscitou quando ele saiu do mundo dos mortos, que ele tomou o corpo dele ali, o corpo dele estava ali frio, mas quando ele ressuscitou, o corpo dele estava incorruptível. Antes o corpo de Jesus era incorruptível? Não era. Olha quantas chagas, quantos chicotes, né? Quanta humilhação que ele passou. Não era incorruptível, imortalizado. Mas ele venceu a morte. Ele venceu a morte. E ele se tornou
um corpo incorruptível, imortalizado. E da mesma forma que Jesus ressuscitou com um corpo glorioso, nós ressuscitaremos os que estiverem mortos, né, com um corpo glorioso. Aí fala assim, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Eles ressuscitarão do pó da terra. E nós, juntamente com eles, seremos transformados. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível... O que o apóstolo Paulo falou lá? Ele falou que a gente precisa ser revestido, certo? Nós precisamos ser revestidos. Aí aqui ele fala, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal, né, ainda morremos, se revista da imortalidade, significando que teremos corpos imortais. E quando este corpo corruptível se revestir de corruptibilidade e o que é mortal se revestir de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. A morte não poderá nos segurar mais. Então Jesus, ele morreu para que fôssemos perdoados, mas também, gente, ele morreu para que a gente tivesse acesso ao Pai, mas também que a gente ressuscite o corpo glorioso igual o dele. Aí, pode passar. 1 Tessalonicenses 4, do 15 a 17. Diz assim. Vamos? Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Reflita aí um pouquinho, já vou explicar. Então vamos lá. Primeiro, ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Significa, nós não iremos subir antes deles. Nós iremos juntos. Amém? Nós iremos juntos. Então vamos lá. Vamos passo a passo. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, que nós vimos que é a última, que é a sétima, descerá dos céus. Jesus, ele vai descer dos céus de Deus, certo? Amém? Então vamos lá, Jesus vai descer dos céus. Em Mateus 25, 31, diz: quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Amém? Quem vem com Jesus? Todos os anjos. Tem alguma igreja que está vindo com Jesus? Jesus está vindo do céu, certo? Não está vindo do céu? Aí tem alguém vindo com ele além dos anjos? Não. É isso que eu quero deixar claro aqui, amém? Aí diz assim: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Né? Certo? Eles vão ressuscitar. Nós vimos uns textos anteriores que Jesus vai falar e a igreja vai ouvir, vai se levantar dos túmulos.
não vem com Jesus. Amém? Ao contrário, vai se levantar 2 túmulos. Então, vamos embora. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Pegadinha do pastor Damásio. Nós seremos arrebatados juntamente com os que ressuscitaram. É junto. Lembra que foi falado ontem que a herança nós recebemos juntos? É co-herdeiro, herdar junto, que nós não vamos vencer separados, que nós vamos vencer juntos, é o corpo. Então, somos juntos. Então, nós iremos para o encontro do Senhor. Amém? E a palavra, e o apóstolo Paulo diz que esse encontro é aonde? Entre nuvens. Quem aqui já viajou de avião? Quando eu viajei a primeira vez de avião, gente, eu viajei mesmo. Eu não viajei literalmente ali, né, pegar o avião. Eu fiquei, lembra, Marta, eu botava no grupo, gente, é aqui que vai ser o nosso encontro, entre nuvens, meu Deus, vai ser aqui. Então, assim, eu fiquei tão maravilhada, eu gravei um monte de vídeo, né, colocando lá, falei, aqui, apóstolo Paulo está falando entre nuvens. Glória a Deus, olha, nos ares. Apóstolo Paulo, se ele quisesse dizer que seria o encontro no céu, iremos para o céu, ele estaria explicando, ele falaria aqui. Mas ele não disse isso. Ele disse que nosso encontro vai ser entre nuvens, nos ares. Apóstolo Paulo era um homem culto. Amém? E para sempre, né? Entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, né? Ontem nós vimos que nós iremos para onde? Depois do encontro? Né? Para Jerusalém. Por quê? Porque o fogo vai estar pegando lá, né? Os inimigos estão vencendo lá, e Jesus precisa destruir os inimigos de Deus, pisar o lagar, né? Então, nós estaremos para sempre com Ele. Né? Viu que o exército, né? O exército que estava com Ele, quem era esse exército que estava com Ele? Né? São aqueles que se ataviaram com linho finíssimo, né? Com os atos de justiça dos santos, mostrando que somos nós, é a igreja, o exército do Senhor, né? É a igreja, o povo vencedor que vai estar ali com Ele. Amém? Glória a Deus. Pode passar. 1 Coríntios 15, do 45 ao 50. Vamos lá. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Aqui essa comparação está falando de quem? Primeiro Adão, né? Primeiro Adão que recebeu o fôlego de vida. Alma vivente, certo? O segundo Adão, porém, é espírito vivificante. Significa que Jesus, ele dá vida. O primeiro Adão teve que receber o fôlego de vida. O segundo Adão, o espírito vivificante, ele dá vida. Jesus, ele dá vida. Ele é a ressurreição e a vida. Então, nós temos que crer que Ele dá vida, né? Hoje nós temos vida em Cristo, mas teremos a plenitude do Senhor na nossa vida para sempre. Amém? É plenitude. O inimigo não está com brincadeira não, irmãs. Ele quer, sabe? Ele quer que a gente viva na ignorância. Ele quer que a gente não enxergue, sabe, aquilo que o Pai prometeu para a nossa vida.
É grandioso demais, gente. Essa obra aqui mexeu com o império das trevas. Né? Aqui está uma convidada minha, uma pessoa muito especial, Flávia. Ela foi professora do Pedro, gente, quando ele era pequenininho. 4 aninhos de idade. Ele não deixava ela pentear o cabelo dele, era muito engraçado, né, Flávia? Então, a gente tem um amor muito grande por ela, muito grande. Nunca, nunca vamos esquecer de você, nunca. E assim, a gente estava aqui falando, Flávia, esse congresso, o inimigo se levantou de uma forma, sabe, para tentar parar, mas ele não pode. Como Jó disse, sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado na nossa vida. A única pessoa que pode frustrar esse plano somos nós mesmas. Se não vencermos, se não colocarmos em prática a palavra do Senhor, amém? Então, vamos lá. Aí aqui está falando, mas não é o primeiro espiritual, o Adão, né? E sim o natural, depois o espiritual, que é Jesus. Amém? O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Pode avançar. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, Jesus, tais também os celestiais, a igreja, os santos. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, herdar a corrupção. Como que eu vou possuir o reino ainda com corpo corruptível, né? Não! Nós só vamos tomar posse do reino com o nosso corpo transformado, porque carne ou sangue não herda o reino de Deus. Precisamos dessa transformação e Jesus pagou o preço para essa transformação. Jesus sofreu naquela cruz porque ele sabia que precisávamos dele. Nós vamos vencer, irmãs. Nós não vamos ter mais esse corpo de humilhação. Nós teremos o corpos iguais ao de Jesus, semelhantes ao de Jesus. E aí sim poderemos ver o Pai. E não podemos ver o Pai do jeito que a gente está. Corpo pecaminoso, um corpo que se corrompe. Mas quando estivermos com o corpo glorificado, nós veremos o Pai. Por isso que a palavra diz, sem santidade, ninguém verá a Deus. E aí? É muito oba-oba. Já estamos salvos, não precisamos fazer nada. Infelizmente, tem muitos que creem assim. Irmãs, temos que buscar a santidade. Temos que buscar a santidade. Quando eu sofri esse acidente, quando eu levei esse tombo, eu pensei, Senhor, eu nunca esqueço esse texto. Eu trago ele para a minha vida dia a dia. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, tudo coopera para o nosso bem. Para aqueles que são chamados, aqueles que amam o Senhor. Amém? Então, todas as coisas cooperam. Então, se o Senhor permite algum propósito, tem. Porque Ele não faz nada sem propósito. É para que eu aprenda? É para que eu preciso me disciplinar mais? Para que eu... Amém, glória a Deus. Louvado seja o nome dEle. Amém? Então, vamos lá, pode passar. Efésios 3:19. Vamos? Conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme seu poder que opera em nós. Irmãs, quando a gente lê assim, direto, a gente não consegue enxergar a grandiosidade que é esse texto. Preste atenção.
E conhecer o amor de Cristo, né? Nós precisamos conhecer a largura, a altura, a profundidade. Para quê? Para quê? Para que sejais tomados. Tomados. Vamos lá. Esse copo aqui, para ele ser tomado, ele precisa estar cheio, certo? Ele precisa estar cheio para ser tomado, certo? De água? Ok. Tomados. Toda. O que significa toda? Tudo. 100%? Amém. E plenitude? É 100%? Então, é 100% do 100% do 100%. Plenitude. Tomados de toda a plenitude de Deus, o Pai. Assim como Jesus, ele foi tomado da plenitude do Pai. Jesus foi tomado da plenitude do Pai. Nós também, se vencermos, se formos glorificados, nós seremos tomados de toda a plenitude do Pai. Amém? São os poderes do mundo vindouro. Os poderes do mundo vindouro. E aqui fala, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Muitas vezes a gente pega esse versículo e usa ele individualmente, certo? Assim, só o versículo. Claro, Deus faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Mas aqui está dizendo, com relação ao poder que vai operar em nós, de sermos tomados de toda a plenitude dele. Isso não, a gente não consegue imaginar, a gente é muito mais do que daquilo que a gente pede ou pensa, é muito mais do que isso. Amém? Meu Deus. Pode passar. Desculpa, volta, por favor. Hebreus 6:5. Vamos lá. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes. Eu estou na frente, né? Para quem está aqui. Vamos novamente. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Que foi exatamente o que eu falei aqui. Nós seremos tomados de toda a plenitude de Deus. Esse poder que vai estar em nós são os poderes do mundo vindouro. Significa que quando Jesus vier, nós seremos transformadas, nós seremos glorificadas, nós seremos imortalizadas, incorruptibilizadas para manifestar os poderes do mundo vindouro. Existe um mundo por vir. Existe um mundo, né, em que o reino do Senhor será absoluto, amém? Não mais o império das trevas terá domínio. Pode passar. A gente já está terminando. Eu tenho meu coração, interessante, é que quando se fala, quando você é o amor de Cristo, né? Para nós termos essa plenitude, verdadeiramente, a gente tem que conhecer o amor de Cristo na sua totalidade. Quando você conhece o amor de Cristo na sua totalidade, há uma mudança de postura, uma mudança de caráter, uma mudança de vida. Você faz tudo em Cristo. Quando você entende tudo isso em Cristo, é que verdadeiramente você entendeu o amor dele por nós lá naquela cruz. Aí sim nós vamos estar preparados para receber o que Deus tem para nós. Amém, glória a Deus. É o mandamento que ele fala, né? Amar a Deus acima de tudo, né? E amar o próximo como a si mesmo. A gente cumpre todas as leis e os profetas, né? Então, assim, o amor, nós precisamos verdadeiramente viver esse amor, transbordar esse amor, amém? Amor, primeiramente, ao Senhor e à sua palavra. Por que a palavra diz que no final dos tempos o amor se esfriaria de quase todos, né? Amor à palavra. Amor ao Senhor. As pessoas estão muito, vivendo muito para si mesmas. As pessoas não estão... muito difícil a gente ver o amor ao próximo como a si mesmo. É muito difícil, irmãs. Né? As pessoas são muito individualistas.
Cada um com o seu problema, cada um com a sua luta, e vamos lá. Então, assim, a gente precisa uma das outras. Minha irmã foi lá me socorrer, né? Sempre que eu preciso, ela está ali me socorrendo. Eu preciso dela, ela precisa de mim, assim somos nós. Nós precisamos uma das outras, a gente precisa estar sensível para ver a necessidade da irmã. Porque, como a Luciana falou aqui, né, ela era só sorriso, mas ninguém sabia que ela estava passando. E a gente só sabe quando a gente compartilha. Por isso é necessário a gente estar compartilhando, para que a gente possa vencer, ajudar uma outra a vencer. Amém? Lemos esse? Ah, não, vamos lá. 1 Coríntios 15, 40 a 44. Gente, isso aqui é tremendo. Eu não sei se vocês já ouviram sobre isso. Vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. E, sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra a glória da lua, e outra das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. O que esse texto quer dizer? Ele fazendo uma comparação com a luz das estrelas, né? Ele fala assim, né? Uma é a glória celestial, a outra dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e a outra das estrelas. E aí ele fala que na ressurreição, ele compara esse brilho na ressurreição. Ele fala assim, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Significa que vai ter corpo diferente, vai ter uns que vão resplandecer mais do que os outros. Vamos lá. Pode passar. Daniel 12, 3. Vamos, 1, 2, 3. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. O que significa resplandecer, o que significa fulgor do firmamento? O brilho do sol, o brilho da lua e o brilho das estrelas. O que o apóstolo Paulo quis dizer? Que na ressurreição, assim como a diferença entre o sol, a lua e as estrelas, na ressurreição, os corpos, nossos corpos, também resplandecerão como o fulgor do firmamento, como o brilho. Olha que coisa linda. Lembra que a gente falou sobre galardão ontem? E aí, quando a gente recebe o galardão, nós vamos receber de acordo com o que fizemos, certo? E aí, se eu fizer pouca obra, se a minha obra for palha, né, madeira, ela vai se queimar. Vou ser salvo, mas não terei galardão. E aí, aqueles que vencerem, aqueles que fizeram, né, que obtiveram maior galardão, resplandecerão como o sol. Aqueles que tiverem maior galardão, resplandecerão como a lua, como as estrelas. Isso vai depender do que você fizer hoje. Nós resplandeceremos. O nosso corpo, o pastor Damásio gosta muito de falar isso, nosso corpo resplandecerá a luz. Amém. E aí, no Mateus 13, 43, o que fala, gente? Vamos lá. Leem.
Os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa que tem para a gente, não. É muito grande. Amém. O galardão é grande. A obra é grande. O resplendor, né? A glorificação, meu Deus, é tudo para a glória do Senhor e é igual de Jesus. Pode passar. Isaías, corpos glorificados voarão. Isaías 68, vamos lá. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Eles vão olhar, vão ver aquela multidão, milhares e milhares voando como nuvem, como pombas ao seu pombal. Olha que coisa linda! O que significa isso, gente? Quando nós nos encontraremos com o Senhor, a palavra fala que nós estaremos para sempre com Ele. E aonde Ele for, nós vamos. E aí, quando eles conseguem enxergar isso? Quando aquele povo está vindo em direção a Jerusalém. Quem são esses que vêm voando como pombas ao seu pombal? Voaremos! Teremos corpos glorificados, imortalizados, incorruptíveis e voaremos. Teremos o Pai. Aleluia. Pode passar. Antes. Isso. Não, antes. Pulou um texto. Esse. Não li. Apocalipse 11:11. Vamos ler? 1, 2, 3. Mas depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Não é invisível. Não é invisível. Esse povo, as 2 testemunhas, fizeram parte do arrebatamento. E aqui diz que os seus inimigos contemplaram. Quando Jesus subiu aos céus, o anjo falou: da mesma forma que vocês viram ele subindo, ele descerá. A palavra diz que todo olho verá o Senhor. Todo olho verá. A gente viu aquele filmezinho, né? Daqueles que forem arrebatados, todos verão o Senhor vindo. Não é invisível, a volta de Jesus não é invisível. O arrebatamento não é invisível. Amém? E aqui fala, né? Ouviram grande voz vinda do céu dizendo: subi para aqui. E eles subiram ao céu numa nuvem e os seus inimigos as contemplaram. Louvado seja o Senhor. Pode passar. Isso aqui é só um gostinho, né? De como nós seremos, né? Iremos entre nuvens, é o encontro do Senhor nos ares. Que coisa mais linda, com o corpo glorificado, exaltado, mortalizado e corruptibilizado. Pode passar. Esse é o último texto, irmãs. Romanos 8:18. Vamos, amém? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não é a nós. Essa glória vai ser revelada em nós. Amém? Em nós. E o apóstolo Paulo, ele coloca numa balança. Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente, balança, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Outra balança. Há uma balança, irmãs. E ele diz que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória a ser revelada em nós.
de tudo aquilo que a gente estudou aqui, né, que a gente viu, que nós seremos transformados, né, ao corpo glorificado igual a de Jesus. Nós ressuscitaremos. A igreja, ela precisa anunciar a ressurreição. A ressurreição era a pregação do apóstolo Paulo, era a pregação da igreja primitiva. E nós precisamos anunciar Jesus, o nosso rei, está às portas. E ainda que você morra, você viverá. Ainda que você morra, você viverá. Por quê? Porque Jesus é a ressurreição e a vida. Não, como eu falei no início, algumas irmãs chegaram agora. O propósito do Senhor não é que estejamos em alma no paraíso para sempre, mas é que a alma volte ao corpo. Isso é ressurreição. E quando Jesus vier, no toque da última trombeta, da sétima trombeta, os mortos em Cristo, os santos, bem-aventurado e santo, aquele que fez parte da primeira ressurreição, porque reinarão com o Senhor. Amém? Então, essa é a palavra que eu tenho para vocês. E eu peço muito a Deus que essa palavra tome o coração de vocês. As irmãs que chegaram agora, a Jaqueline, maravilhosa, Calheiro das Irmãs, seja abençoada, Márcia. Vocês são irmãs, assim, um presente que Deus me deu, né? Me deu para mim e para Marta, né? E, para quem não sabe, nós participamos de um retiro lá. Não, para todas nós. Para todas nós. Eu conheci algumas delas no retiro que nós participamos em setembro, né, do ano passado. E, irmãs, essa aula foi gravada, tem a apostila, estudem, leem essa apostila. É esperança para a igreja. Tem que ser a palavra que nós temos que anunciar hoje, irmãs. O diabo, ele roubou isso da igreja. Nós precisamos tomar posse da herança que nos está proposta. Essa herança nós vimos ontem, é realeza. Herdarmos juntas. A coroa nós vamos tomar posse juntas. Nós reinaremos com o nosso rei juntos, amém? Em nome de Jesus. Eu quero orar. Eu quero pedir ao Senhor para que essa palavra gere fruto ao coração de vocês, a 100%, sabe? E vocês possam ser como as bereanas, pegar essa apostila, ler, estudar, ora ao Senhor, Senhor, me mostra, está tudo muito claro. Alguma dúvida, irmãs? Houve alguma dúvida daquilo que foi lido aqui? Então, vamos estudar, vamos ser como as bereanas, vamos anunciar o reino, amém? A pregação tem que ser do reino. Vamos anunciar, vamos buscar o reino com prioridade na nossa vida. E todas estas coisas, que essas coisas são, comida, bebida e vestimenta, não vai nos faltar. O Senhor vai prover sobre a nossa vida. Vamos colocar o reino com prioridade, vamos nos santificar, vamos pagar o preço, nada pode nos parar, temos que ser como gaditas, temos que ser como mulheres imparáveis. Satanás não pode nos parar, Satanás não conseguiu me parar para a glória do Senhor, porque o tombo poderia ter quebrado os meus dentes, poderia ter quebrado o meu queixo, mas o Senhor não permitiu, o Senhor não me livrou da queda, mas Ele me livrou da queda. Porque Ele é o Todo-Poderoso, o nosso Pai Yahvé. E Jesus está à direita do nosso Pai Yahvé, intercedendo por nós todos os dias. Então nunca se sinta só, nunca se sinta só. Na hora que o médico, 2 médicos segurando meu braço, botou o osso no lugar. Naquele momento eu lembrei, Jesus está comigo. Ele está em mim, Ele está comigo todos os dias da consumação do século. Amém? É isso que a gente tem que tomar posse. É isso. Não deixar com que a tribulação, com que as lutas nos parem. Vamos perseverar até o fim, porque há poder, há glória para ser revelada em nós. Amém? Em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar. Vamos ficar de pé, irmãos? Pai, eu quero te glorificar, te exaltar, Senhor, porque Tu és maravilhoso demais, Senhor. Antes mesmo que
a palavra venha aos nossos lábios, o seu som do nosso coração, o seu som do nosso deitar, o nosso levantar. Não temos como fugir da tua presença. Senhor, tu és maravilhoso demais, Senhor. Tua palavra diz em Salmo 139, Davi repete isso, que todos os dias dele estava escrito antes mesmo que ele nascesse, que ele tivesse sido nascido, que ele tivesse vindo ao mundo. Senhor, eu creio, Senhor, todos os nossos dias estão escritos por Ti. Eu creio, Senhor, que tão somente temos que estar sensíveis para ouvir a Tua voz e te obedecer. Porque os Teus planos e as Teus promessas já estão firmadas, estabelecidas e se cumprirão na volta de Jesus na nossa vida. Todas as promessas, tudo aquilo que foi anunciado pelos santos profetas da antiguidade, tudo se cumprirá na volta do Senhor Jesus. Nós cremos nisso, Pai. Por isso, Senhor, nos fortalece, Senhor. Paizinho, nos dê sensibilidade para ouvir a Tua voz e te obedecer. Senhor, nos ajuda. Coloco minhas irmãs diante de Ti, Senhor. Que essa palavra venha gerar fruto no coração delas. Daqui a pouco teremos a ministração da Marta, Senhor. Que Tu possa usar a vida da minha irmã poderosamente. Continua a falar conosco, Senhor. Continua a ministrar o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.